Muito boa noite a você ligado no canal AgroPlus. Começa mais um Agrodebate, o programa aqui de segunda a sexta-feira debate o agronegócio aqui no canal do Agro, o AgroPlus. E eu te faço o convite para ficar conosco hoje aqui, e eu falo conosco e já chamo inclusive o meu convidado de hoje, seu Denir Zancanaro, o Bianco, que é especialista em negócios, hoje é entre nós, hein, seu Bianco? Já que temos notícias aí importantíssimas que não sabemos ainda, vamos dissertar já se é notícia boa ou não é. Acordo União Europeia e Mercosul, que foi anunciado, é um dos principais assuntos que nós vamos tratar hoje por aqui, já debatemos, mas fica naquela dúvida, né, se é uma coisa boa ou se não é, quem vai ser beneficiado, quem não vai ser. E outro assunto importante também é que o estado de Santa Catarina está redobrando as medidas de biossegurança em relação à gripe aviária. Isso tudo para manter aí um bom patamar em relação à criação de aves lá no estado. E isso, inclusive, seu Bianco, gera uma controvérsia em relação à França, que a gente não para de falar por aqui. Vamos falar mais uma vez, não tem como não fazer o link com a França, já que por lá a situação está inversa, a gente não vê seguridade, a gente não vê números bons para a criação avícola. Isso porque existem surtos de gripe aviária por lá e, pelo que eu conversei com especialistas, esses surtos são recorrentes. São assuntos bons para a gente debater hoje, né? Seja bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, notícias, em certo ponto, essa União Europeia e o Mercosul, que assinando o acordo, mas eles na realidade não estão assinando, só estão É um anúncio simbólico. Exatamente, um anúncio simbólico, mas provavelmente agora eles vão dar sequência a isso. E a gripe aviária, que interessa muito ao Brasil, e que tem notícias ruins lá da Europa. Porém, aqui nós temos bastante seguridade em cima dos aviários comerciais, né? São os principais assuntos a serem debatidos hoje, já que a bancada digital está formada, eu faço convite para você que está ligado aqui no AgroPlus, no Agrodebate. Vamos debater o agronegócio? Começando o agrodebate de hoje, falando do acordo União Europeia e Mercosul, que nós já havíamos conversado por aqui, e era uma expectativa, já havia sido anunciado pelo vice-presidente que o acordo poderia ter sido assinado hoje, inclusive, na data de hoje, dia 6. Ontem a gente conversou sobre isso, a possibilidade, aliás, assinado não, né? Desculpe, para não ficar errado. O acordo foi anunciado, tá? E esse é um dos assuntos que nós vamos conversar por aqui, explicar para você qual que é a diferença desse anúncio e, de fato, da assinatura, quais são os processos que devem seguir até a assinatura desse acordo, que inclusive deve demorar, viu, seu Bianco? Tem especialistas que não falam questão de ano ainda não, mas meses deve demorar sim. Então, Justão, hoje foi o dia da foto, né? O pessoal saiu na foto e automaticamente é que tinha esse encontro lá no Uruguai, e aí eles aproveitaram e convidaram a secretária, né, da Comunidade Europeia para fazer esse anúncio. Mas, depois que se anuncia isso, dificilmente volta para trás. Só que agora existe uma sequência. Isso vai primeiro, consequentemente, no Parlamento Europeu, que aí o Parlamento vai dar a decisão deles. Quem faz parte do Parlamento Europeu são todos os governos, né, da Comunidade Europeia. Antes disso, seu Bianco, só para te corrigir, primeiro vai para uma comissão da União Europeia, que são de representantes dos países da União Europeia, mas isso também, não dizendo que você está completamente errado, tem especialistas de relações exteriores que afirmam que essa parte ela não é necessária, mas pelo que tudo indica, deve acontecer sim, não é algo que é protocolar, mas que deve acontecer, que é os representantes desses países da União Europeia,
eles devem fazer uma análise do texto primeiro para depois ir ao Parlamento Europeu e aí volta para a União Europeia e aí deve passar pelo Mercosul também. Enfim, é um longo tratado aí, viu? Mas... O processo é quase idêntico, né? Só que o europeu é parlamento e nós aqui é deputados e senadores. Mas vamos dizer, tem que ir para o crivo desses políticos lá. Bom, se tratando desse acordo, várias possibilidades já foram dadas. Eu mencionei inclusive aqui, se eu não me engano foi ontem, que o deputado federal Pedro Lupion, que é representante e presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, ele falou que esse acordo ele não ia cheirar nem feder por aqui, já que ia ser um acordo que ia ficar benefício de lá, benefício de cá, e no final das contas não ia mudar nada. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Bom, tem informações de que o PIB brasileiro nos próximos anos ele pode subir 0,5%, segundo uma expectativa do IPEA, mas ainda tem que passar algumas etapas até a implementação, como eu já te falei. Essa expectativa é de que, inclusive, vou trazer números de expectativa de importação e exportação. Os números para importação, eles devem ser bons até um certo período. A expectativa é que nos próximos 10 anos, os números de importações cresçam rapidamente. Vamos fazer essa análise. Esse número de importações ele deve crescer rapidamente nesses primeiros 10 anos, de 2024 até 2034, e depois, até 2040, ou seja, nos 6 anos seguintes de 2034, deve recuar um pouquinho aí essas importações aqui para o Brasil. Bom, os números são os seguintes: o pico deve atingir lá em 2034, deve ir crescendo. De 2024 a 2034 vai crescer. A gente deve chegar a 12,8 bilhões de dólares em 2034, daqui a 10 anos. Ou seja, a expectativa de que daqui a 10 anos a gente chegue até 12,8 bilhões de reais em importações. Depois, nos 6 próximos anos, a gente deve recuar para 11,3 bilhões em 2040. Já os números de exportações, seu Bianco, as exportações elas devem ter um aumento que deve ser só contínuo. Ele não deve chegar em um pico e depois descer. Os números, as projeções dizem que a gente vai ter um aumento contínuo nesse mesmo período, até 2040 no caso, alcançando um ganho acumulado de 11 bilhões de dólares. Justa, eu não posso concordar com o Lupion, o deputado, porque nós vamos ter nessa comunidade, nesse acordo, nós vamos ter um incremento de mais de 740 milhões de pessoas. O Brasil, o Mercosul, ele não dá nem 300 milhões. E quase 500 milhões, ou 470 milhões, é do mercado comum europeu. Então, vai se abrir o mercado, a possibilidade de você vender para esses países europeus, para se abre o mercado para você vender um pouco mais. Os produtos brasileiros lá na Europa são mais baratos. Então, se abre essa possibilidade, não que amanhã o preço de soja ou commodity vai dobrar de preço. Isso vai, igual você citou agora mesmo, são 10 anos e os percentuais desses valores dessas importações, vamos dar um exemplo, qualquer uma mercadoria hoje é 20%. Nós vamos importar carros 20% da Alemanha que a Alemanha quer, né? Nós tínhamos um imposto de 20%, ele vai ser gradativo, depois ele vem para 15%, 17%, 16%. Isso é para quê? É para preservar a nossa indústria também. Senão, de repente, você tira 20% dos impostos de um carro, a indústria brasileira não iria mais vender carro, teria quase só importado. Então, o choque é muito grande, tanto para nós quanto para eles. Vale para nós e como vale o inverso também. E o Lupion também, ele fala que ninguém será beneficiado. O consumidor, de um lado e do outro, será beneficiado, porque ele vai ter mais produtos à disposição
melhores produtos e com preços mais razoáveis. Se nós olharmos na ótica de que ele é governo, aí sim o governo, teoricamente, vai ter menos arrecadação. Por quê? Ele arrecadava 20% em cima de determinada importação, ele vai arrecadar 10% ou menos hoje, ou quase zero. Então, na parte do governo, o governo até perde. Só que se você olhar também que o consumidor irá ter mais opções, de repente, essa perca ele recupera num outro lado. E você importou uma mercadoria de um determinado país, a tua indústria aqui no Brasil, ela tem que se tornar também competitiva com essa indústria de lá. Por que só uma indústria de lá que tem vantagem? Você tem que ser competitivo. É o que a França hoje reclama muito dos produtores brasileiros. Os produtores brasileiros são muito eficientes. Nós produzimos muito melhor, com mais qualidade, né? Com mais facilidade, e não dependemos, e o governo não nos beneficia, não nos subsidia em nada. Então, para o Brasil será excelente, porque haverá um mercado de, possivelmente, de mais de 450 milhões de bocas que estão dentro da comunidade europeia. Eu já não vejo muito, se tratando de opinião mesmo, eu já não vejo muito como um benefício. Inclusive, talvez esse número de importações talvez esteja ligado dessa maneira. Eu vejo cada vez mais o brasileiro se atentando e aderindo a essa onda protecionista, igual outros países, como a própria França, como os Estados Unidos, que a gente está acostumado a falar por aqui. Eu acho que cada vez mais a gente está acostumado a defender mais o nosso mercado interno. E, inclusive, eu acho que em algum momento a gente pode considerar que os produtos que vêm de fora, eles podem não ser tão benéficos para o nosso mercado interno. Não vai incentivar uma indústria brasileira, não vai incentivar a produção local. Então, eu vejo uma tendência, sim, dos brasileiros cada vez mais dando preferência, mas é claro que isso é um longo caminho, não é algo que acontece da noite para o dia, então é algo que eu espero que aconteça com o passar dos anos. Inclusive, quando se trata de autoridades e representantes aí, né, de algumas parcelas de pessoas, eu vou trazer aqui duas controvérsias aqui, ó, entre duas entidades representantes. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, ela, junto com sindicatos de países sul-americanos, ela criticou no ano passado esse acordo entre União Europeia e Mercosul, por entender que ele colocaria em risco empregos industriais, uma vez que as empresas brasileiras não seriam tão competitivas quanto as europeias, por exemplo, e a redução de impostos de importação de produtos do bloco europeu poderia levar ao fechamento de indústrias do Brasil. Antes da gente analisar isso, eu vou trazer outra forma de pensar, que é da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A CNI já discorda. Ela apoia o acordo e ela diz que o setor entende que a redução das tarifas de importação vai baratear insumos importados da Europa e vai abrir mercado para produtos brasileiros, inclusive lá no mercado europeu. Então, quando a gente passa a analisar esses dois pontos de vista, né, que são de duas entidades representativas aí, a gente entende que o Brasil inteiro não está de acordo, né? Vamos nós aqui tentar analisar, conforme essa forma de pensar, qual seria, né, a melhor saída. Se os produtos, na forma de pensar da CNI, os produtos europeus vêm para cá, os subprodutos para uma indústria, por exemplo, facilita o desenvolvimento de indústrias. Já a CUT pensa que as empresas não conseguiriam ser tão competitivas quanto as europeias, vai ter redução de impostos de importações e ia levar a fechamento de indústria no Brasil. O que o senhor pensa, seu Bianco? A CUT representa mais o setor automobilístico, pessoas de São Paulo, que é esse o grande medo, e você veja bem. Então a CUT está contra, a Alemanha está a favor. Por que a Alemanha está a favor? Porque ela tem muita qualidade nos seus veículos.
A CUT, os carros brasileiros terão que concorrer com quem? BMW e empresas Audi, as empresas alemãs, que têm muita qualidade, muita qualidade, certo? Então a CUT defende isso e alega que daí, com a importação, você já vai comprar um carro, antes de comprar um carro produzido em São Bernardo do Campo, você vai comprar um produzido lá em Berlim, na Alemanha. Então isso você está deixando de empregar de dar mão de obra a um brasileiro aqui. Ela tem razão em defender o seu grupo, o seu sindicato. Mas também daí você tem que olhar o outro lado. Nós do agro achamos que vai ser muito benéfico porque não teremos, ou serão baixadas alíquotas na importação de insumos e de defensivos, e automaticamente a nossa produção será barateada, teremos menos custo. Além disso, abrindo o mercado europeu, nós não vamos ter taxação nas carnes, e essas carnes chegarão lá então um pouco mais barato e abrirá mais e mais mercado. Quem é que não quer comprar uma picanha mais barata? Todo o mercado como o europeu vai querer comprar mais, porque, vamos citar exemplos que eu não sei valores, mas hoje uma picanha lá no mercado comum europeu, lá deve ser 300, 400 reais. Nós vendemos aqui a 70, 80, chegaria para eles lá que é 100 reais. Automaticamente a gente acostuma fácil com as coisas boas. Quero ver o consumidor europeu não ir para esse lado. E quero ver nós, como consumidores aqui do Mercosul, não querer comprar um carro de super qualidade, um Mercedes-Benz top, zerinho, uma BMW zerinho que vem lá da Alemanha. Isso é o quê? Qualidade. Eles têm mais qualidade na condição automobilística, nós temos mais qualidade na produção agrícola. E isso abre-se um mercado e deixa que o consumidor que decida qual que é melhor para ele. Inclusive, baratear a carne, que foi o exemplo que o senhor trouxe, vai fazer baratear aqui no mercado interno também, né? Já que a competitividade e o preço para fora vai ser menor, então compensa mais. O preço da carne tende a diminuir aqui no Brasil, será? Lei da oferta e da procura. Se nós produzirmos mais alimentos, se nós produzirmos mais soja, que você mesmo sempre comentou, mas eu não como soja, eu não como milho. Mas isso são produtos que alimentam um frango, um porco e um gado. Se nós produzirmos mais, automaticamente nós vamos ter mais confinamentos, mais animais. Você colocando no mercado muito mais produtos, automaticamente, se você está oferecendo um produto, eu também, todos aqui, tem 10 pessoas oferecendo, o supermercado, para a revenda dele, ele vai comprar de quê? Do mais barato. Automaticamente, ele também vai vender mais barato. Então, é a lei da oferta e da procura. Se tiver uma oferta maior, o preço será menor. Se tiver uma procura muito maior e não tiver produção, não tiver produtividade, automaticamente o preço sobe. E só relembrando para o nosso telespectador aqui do Agrodebate, esse acordo ele gerou muitos protestos na Europa, principalmente na França. A França, principalmente, quem encabeçou esses protestos que aconteceram no próprio país e também em Bruxelas, aonde, inclusive, está a presidência da União Europeia e aonde acontece a maior parte dos tratados. Então, nesses dois locais aconteceram muitos protestos. A França tentou aí, junto a outros países, a adesão contra esse tratado, já que existe uma lei da União Europeia, um acordo entre eles, que 35% se 35% da população negar, eles podem ser contestados, esse acordo pode ser contestado. Se não chegar até esse número, a probabilidade de não passar é muito grande. Inclusive, daqui a pouco, a probabilidade de não passar diretamente, ela pode acontecer. E aí existem especialistas que estão discutindo sobre a possibilidade, como é que funciona. Se um país
aceitar. A França, por exemplo. Não estou de acordo com esse acordo. O que é que acontece? Existem especialistas, seu Bianco, que dizem que há inclusive controvérsias nesse sentido. Se eles teriam que, mesmo assim, aderir ou se eles ficariam de fora do tratado. Então, é algo ainda a ser discutido, são meses de conversa. Como nós já falamos, passa por uma comissão da União Europeia primeiro, depois vai para o Parlamento Europeu, depois passa pelos países da União Europeia, pelo executivo de cada país, para assinar de fato. Então esse acordo ele deve levar muitos meses até a assinatura, mas ainda tem muitos entraves ainda que levam, e vários pontos de vista que a gente ainda vai trazer. Tem mais um ponto de vista que eu quero trazer, que é inclusive as eleições americanas, como que isso impacta. Eu fiz uma leitura e fiz umas pesquisas também, já que tem países que inclusive têm medo dessas eleições americanas por conta daquela ameaça do Donald Trump de aumentar tarifas, né? Aumentar consideravelmente tarifas, e aí alguns países ficam com medo. Então, essa eleição americana, ela é um momento chave, e isso já aconteceu outra vez. Eu vou explicar daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma breve pausa, um intervalo comercial, e logo na volta eu vou explicar para você de casa como que isso já aconteceu e por que isso pode ser um empurrãozinho para a assinatura desse acordo União Europeia-Mercosul. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Agrodebate. O assunto da vez é o acordo União Europeia-Mercosul, que foi anunciado, mas ainda não foi assinado. São meses ainda de tratativa para chegar até um acordo de fato assinado pelos países aí representantes dos dois blocos. Vamos lá, seu Bianco, volta aqui comigo. Inclusive, esse acordo tem que ter assinatura de todos, viu? Todos os executivos, todos os presidentes têm que assinar. No bloco anterior, eu estava falando sobre a resistência francesa, né, para a assinatura desse acordo, que para os agricultores franceses essa não é uma boa alternativa, já que, segundo eles, a agricultura brasileira ela não segue os mesmos trâmites de preservação ambiental, isso segundo eles, né? Preservação ambiental que a França tem, enfim, que as nossas medidas vão contra as medidas deles, né, as medidas de saúde deles. E aí a promessa de impor tarifas sobre produtos estrangeiros feitas por Donald Trump, presidente eleito, desculpe, né, pelos Estados Unidos, pode fazer com que sul-americanos e europeus se unam e se tornem-se amiguinhos. Isso tudo com medo de enfrentar um eventual aí aumento de tarifas, né, o famoso protecionismo norte-americano. Jussan, o Trump se elegeu mais ou menos fazendo uma promessa disso, que ele vai valorizar o comércio local, vai valorizar a indústria, vai dar valores que os Estados Unidos vão voltar a, como eles falam, a mandar no mundo. Como que ele pode fazer? Ele não tem uma birra assim, tipo com o Brasil, mas ele tem com a China, porque a China está entrando nos Estados Unidos, concorrendo com as maiores indústrias dos Estados Unidos, e eles estão, e os chineses entram valendo mesmo. O que vai acontecer? Ele vai taxar esses produtos chineses que vão entrar lá no celular, vamos um exemplo no celular. O celular chinês, para entrar nos Estados Unidos, vai ter lá 60% de impostos. Aquilo que custava R$100 vai custar 160. Então, para que isso? Para que a indústria dos Estados Unidos, o comércio dos Estados Unidos, compre produtos dos Estados Unidos. E deixa dessa maneira, vamos dizer, eles como país, eles se fecham, não deixam um mercado aberto. O que é que o Brasil, os outros países podem fazer com isso? Contra o Trump, nada. Porém,
O mercado que esse acordo que nós fizemos com o mercado comum europeu é excelente em virtude disso. Eles podem taxar o que nós vendemos para eles, suco de laranja, que nós vendemos bastante, eles podem taxar altamente. Aí nós podemos dizer, não vendemos para vocês, vamos vender para a Europa. Né? Vendemos para a Europa com menos taxação, que é um produto que, nesse acordo, está para baixar as taxações. Então, como é que eu vou te dizer? O mundo se gira, o Trump vai entrar para proteger os Estados Unidos. Nós, esse mercado, esse acordo que foi firmado hoje, eu aposto com você que nas conversações desses especialistas, houve uma conversação muito forte em cima do Trump, que o Trump vai proteger a economia deles, nós temos que ir para o outro lado. A Europa tem que vender alguma coisa para nós e nós temos que vender para a Europa. Inclusive a presidente da União Europeia, né, do grupo da União Europeia, que eu havia até falado ontem que tinha possibilidade de ir para o Uruguai, né, durante a 65ª cúpula dos presidentes sul-americanos, aonde aconteceu, né, o anúncio desse acordo. Ela falou que esse era um acordo muito bom, ela elogiou esse acordo. Então ela deve encontrar aí, né, um entrave muito grande de volta à Europa, principalmente com Macron, né, que é contra a assinatura desse acordo. Então deve ter alguma rusga, né, entre os países da União Europeia, já que tem gente a favor e tem gente contra. Sam, eu acho... me dá só uma coisa. Eu acho que é muita gente falando para pouco resultado. Igual o negócio da Danone, né? A Danone não comprava quase nada do Brasil e eles fizeram um estardalhaço. Agora, essa união entre nós, Mercosul e coisa, é 25% do mercado mundial. Então isso é muito dinheiro, é muito volume. Não vamos ter o resultado agora de imediato? Tudo bem, mas dentro de 10 anos nós não vamos estar presos tendo que vender só para a China e para Estados Unidos. Essa é a grande vantagem que nós vemos hoje. É muito bem pensado. Ainda se tratando desse ponto de vista das eleições americanas como um efeito aí, né, para ter levado a assinatura ao anúncio desse acordo, tem um ponto de vista de um professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, o Cairo Junqueira. Ele falou que é importante lembrar que a primeira assinatura desse acordo foi em 2019, que eu já havia falado por aqui também, e aí logo depois veio pandemia, veio divergência entre pensamento de países aí, né? E mais essa assinatura que quase aconteceu, ela teve a eleição do Donald Trump na mesma época como um impulso, tá? Isso foi um impulso. E agora acontece mais uma vez, é possível que, como não foi firmado de fato esse acordo na época, que esse acordo seja firmado agora de vez, já que os países podem estar com medo dessa ameaça norte-americana. Sam, nós com a Europa agora também tem alguns fatores que a gente quase não pontua, né? O que é que a gente deve ver com olhos muito bons para o Brasil? Todos os países europeus, na teoria, eles são os países antigos, então a maioria deles tem dinheiro sobrando. Quando você fala em emprestar dinheiro na Europa, eles não te pagam quase nada, zero de juros. Se nós, como o Brasil, a gente vender mais, o país começar a deslanchar, ter valores positivos, esse pessoal da Europa, ele vai emprestar dinheiro para nós, ou ele vai vir aqui aplicar o dinheiro deles aqui. Mas para isso nós precisamos o quê? Ter um mercado forte, ter posições fortes e governos que façam as coisas certas. Nós tendo isso, nós vamos ter uma enxurrada de dinheiro aqui dentro do país para beneficiar, vamos dizer, uma renda que seja 2, 3, 5% ao ano em dólar para o europeu. O que para nós aqui, hoje, taxa Selic está 11, 12%.
mais juros que os bancos cobram, que é um direito deles, que é o lucro deles. Hoje, qualquer empréstimo no Brasil está custando 15%, 16% ao ano, enquanto que os europeus, eles emprestariam para a gente, desde que tivesse segurança que iriam receber, a 5%, 4%, 5% ao ano. Só para finalizar, pelo menos da minha parte aqui, ó, a Alemanha, por exemplo, que desde o início estava de acordo, né, com esse acordo, como o senhor já mencionou também, montadora, né, fabricante de carros, Mercedes-Benz, tem uma possibilidade maior de mercado com o Brasil, né, e enfim, o Mercosul, de modo geral, aí entrando nesse corte de impostos, na verdade, como é que a gente pode tratar isso aí? É uma dedução gradativa. É uma dedução gradativa dos impostos. Né? E aí, o medo deles era a crescente influência da China e da Rússia, tá? Estou lendo aqui um comentário de uma professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a Regiane Bressan, ela falou que para a Alemanha, por exemplo, o acordo é uma forma de ampliar ou manter a influência da Europa na América do Sul em um contexto de crescente influência da China e da Rússia. Medo, né? Medo desses países. Você falou também dessas tarifas ou a redução gradativa. Dentro desses 10 anos, eu estou vendo aqui, dentro desses 10 anos nós temos que tirar 92% das tarifas. Todo o acordo deve tirar 92% de todas as tarifas. Haverão alguns produtos que ainda ficarão, porque isso são de prioridade dos estados, dos países. O acordo, você também citou que o acordo em 1999 foi assinado o primeiro acordo, né? E daí não deu certo. 2019. Foi recente agora, 2019. Mas fazia 25 anos ou 20 anos que nós estávamos querendo esse acordo. Isso. Esse acordo lá, ele era, vamos dizer, o Brasil até teve vantagem de não assinar esse acordo lá na época. Por quê? Porque ele teve dois fatores muito vantajosos, que foram o Brasil pode agora, com o SUS nosso, o Sistema Único de Saúde brasileiro, é o único programa mundial que beneficia uma comunidade inteira, certo? Todos os brasileiros são beneficiados pelo SUS. Esses remédios, eles colocaram nesse acordo agora que eles podem ser importados sem taxas, né? Então essa foi uma negociação do governo brasileiro que o governo teve muita vantagem. E como que surgiu toda essa briga do pessoal da soja, que é a moratória da soja, né? O Brasil também incluiu alguma coisa nesse acordo que não está muito bem definido, mas que as áreas que tenham sido transformadas, desmatadas, depois de 2008, porém legalmente, você pode vender os produtos para a Europa. Muito bem. Bom, então a gente fica aí na esperança, né, de melhorias, é claro. Tem gente que defende, tem gente que é contra. Cada um vai defender o seu. Fato é que no agronegócio, produtores franceses não estão de acordo e o produtor brasileiro, sim, está de acordo, né, seu Bianco? O produtor brasileiro está muito de acordo porque ele pode, que nem agora, logo ele pode vender mais carne, principalmente carne de frango, carne bovina, carne suína. São mercados que o europeu gosta muito e que para nós, principalmente do agro e da nossa região, isso vai impactar. Agora, não quer dizer que amanhã vai dobrar as vendas para lá. São anos e anos. Vamos dizer, no 2025 pode ser que haja assinaturas de acordos. Mas isso abre-se uma luz no fim do túnel. Tá certo. Vamos mudar de assunto, já que tem notícia que vem do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina anunciou que está redobrando as medidas de biossegurança para
evitar que a gripe aviária se chegue até o estado? Bom, as informações estão na agência de notícias da Secretaria de Comunicação do estado de Santa Catarina, e o governo informa que essas ações de vigilância conjunta reforçam as medidas de biosseguridade para diminuir os riscos de entrada e disseminação de influenza aviária de alta patogenicidade, que é a gripe aviária. Isso tudo, seu Bianco, porque agora, nesse período de novembro até o mês de abril de 2025, acontece um período de migração de aves para a América do Sul. E é um assunto até que eu me peguei assim, porque eu confesso que eu sempre ouvi a gripe aviária e eu sempre assimilei as aves de granja, né? Eu não havia raciocinado e pensado que as aves aí silvestres, soltas por aí, que fazem migração e tudo mais, podem ter essa doença, adquirir essa doença e transmitir para outros, inclusive para aviários, né? O que essa é a grande preocupação. A preocupação é econômica, né? E também sanitária, já que essa gripe ela pode ser transmitida para o ser humano. Santa Catarina se mantém livre de influenza aviária, sem registro de casos nos aviários comerciais. No ano passado, se eu não me engano, teve um registro em aves silvestres, tá? Mas foi só um, conseguiu ser isolado, não chegou até a área comercial, mas fato é, Santa Catarina, ela está em segundo lugar, ela é um dos estados que mais produz carne de aves, ela é o segundo maior produtor e exportador de carne do país. A porcentagem que ela corresponde para a produção nacional é 12,7%. Medidas como essa mostram que o Brasil se mantém e em controvérsia, contra ao que se fala, né, por parte de países europeus, a gente mostrando e fazendo nosso dever de casa. Jossan, a indústria brasileira, a indústria de aves, ela tem uma seguridade muito grande que, para você entrar num aviário hoje qualquer, o próprio granjeiro ele tem que tomar banho na hora da entrada, ele tem que trocar de roupa, tudo isso faz com que isso dá uma segurança. Porém, essas aves silvestres, o que é que pode acontecer, que é muito difícil, mas pode acontecer. Essas aves silvestres, elas vão lá dentro do setor onde estão fechados os aviários, onde tem a cerca, ela pode chegar lá e simplesmente ela defecar. Aí um desses granjeiros mesmo pisar e transformar isso numa infestação de todo aquele aviário e toda uma comunidade, que isso, vamos dizer, se fosse para nós, na nossa região, seria um desfalque financeiro enorme, porque isso leva anos não, mas leva muito tempo. Você tem que abater todas essas aves que estão num raio de 10 quilômetros, e o mercado, daí qualquer mercado do mundo inteiro não vai querer aves produzidas numa região que possivelmente possa ter essa gripe e que possivelmente essa gripe possa passar para seres humanos. Então, dificilmente, mas os aviários, as indústrias de frangos, eles são muito competentes nessa seguridade, e acredito eu que não vai entrar em aviários comerciais, não vai entrar essa gripe aviária de maneira alguma. Inclusive, nas medidas de biosseguridade divulgadas pelo Estado de Santa Catarina estão, olha só, o reforço de medidas de biosseguridade na segurança na propriedade rural, conferir cerca, telas, isolar aves da produção das aves de vida livre, oferecer água tratada para os animais e não permitindo a visitação nas áreas onde são criados os animais, se identificar aves com sinais de gripe aviária, com mortalidade elevada, sinais respiratórios e neurológicos, redução no consumo de água e alimento, redução na produção de ovos ou ovos mal formados, fazer a notificação no sistema. Isso aqui eu achei interessante também para nós, civis, em qualquer situação, ao visitar praias, parques, locais públicos,
não toque em animais doentes ou mortos. Às vezes tem gente, né, principalmente as crianças, pode encontrar um animal morto por aí e vai querer brincar com ele, vai pegar, pode ser um risco, né? Então, são medidas que são importantes, e o senhor estava mencionando, o senhor como produtor avícola também, sabe, né, que são medidas muito restritivas para garantir que o Brasil tenha uma qualidade aí e evite, né, um desperdício econômico, no caso da perda de um grande lote de animais, e também evitar a disseminação de uma doença como essa que possa ser passada para humanos. Jossan, de repente uma ação de uma criança que ela queira até ela ver uma ave, que essa ave não está morta ainda, mas a gente tem o sentido humanista de você querer salvar essa ave, de você, como se citou numa praia, você viu um pássaro ali e esse pássaro está se debatendo, você quer ir lá dar água para ele, você pega ele, leva, pegar água e tal. De repente uma ação, que é uma ação assim até bonita de uma criança ou de um adulto, ela pode impactar num grave problema. Porque se essa pessoa pegar essa ave e aí ela vir para dentro de uma cidade, de um local onde tem esses aviários, ela poderá contaminar uma cadeia quase que inteira. Então serve isso de aviso, não que isso vai criar pânico, não, eu vi um passarinho lá, não posso nem, entendeu? Ou não posso, se eu ver um passarinho, eu tenho que sair correndo do passarinho. Não podemos criar pânico, mas é muito bom a gente se prevenir. E prevenindo, e a prevenção não custa nada para ninguém e é uma das melhores maneiras de você não dar prejuízo a ninguém. E isso, inclusive, eu acho que mostra um pouco do comprometimento do Estado de Santa Catarina com essa segurança, não só sanitária, mas também econômica, né, do Estado. Eu fiquei em dúvida, já que eu não vi também notícias do governo do Estado do Paraná, por exemplo, que é o maior produtor de aves do Brasil. Santa Catarina está em segundo lugar, Paraná em primeiro. Os estados estão um do lado do outro. E aí eu fiquei curioso em relação, por que o estado do Paraná, né, também não está tendo as mesmas atitudes que o estado de Santa Catarina. E eu consultei pessoas ligadas aos órgãos de fiscalização animal do estado de Santa Catarina, e claro que é difícil de mensurar quem que é melhor ou quem que é pior. E não que isso importe também, mas o estado de Santa Catarina é o único do Brasil que, não de aves, mas só para que a gente possa entender o quanto que o estado está comprometido, é o único que coloca brincos nos rebanhos bovinos. Isso tudo para facilitar a rastreabilidade e também para melhorar, né, as condições. Então, são ações que a gente vê e que demonstram o quanto que um Estado está dedicado a ser bom. E aí já entra... Só para eu concluir meu raciocínio, bem rapidinho, já entra em controvérsia com a França, por exemplo, que para mim eu sempre vou bater isso em cima. A França reclamando do Brasil, mas a França, no mês de novembro, ela elevou o nível de risco de casos de gripe aviária lá na Europa. Ela elevou o nível de risco para alto, estava em moderado e foi para alto. No ano passado também aconteceu a mesma coisa. No ano passado teve um surto de gripe aviária por lá, a doença se espalhou por toda a Europa. Então a gente não vê casos como esse aqui no Brasil, e lá a gente já vê, então não é o mesmo comprometimento que a gente vê em relação à carne de ave também, né? O que é um toma lá da cá. A França é um exemplo a não ser seguido, eles só reclamam e não fazem o dever de casa. Agora, Santa Catarina, que é o nosso estado, né, Jussan, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eles são muito eficientes. O que por que é que Santa Catarina tem muito medo também de uma gripe aviária? Porque a maioria, a não ser na beira da praia, né,
a não ser na beira da praia, que é mais o turismo, e a indústria ali do lado de Joinville, o restante do estado é um estado muito agrícola. E o que é que predomina mesmo? Aves e suínos. Se por acaso der uma gripe aviária, alguma coisa no estado, a arrecadação do estado e os munícipes de lá vão ter um baque imenso. Então eles cuidam muito disso. Um outro grande exemplo deles lá é que eles são o único estado que estão livres da febre aftosa sem vacinação. Eles não vacinam e eles estão livres. Se você for, e você é o cara que quer falar, se você for na divisa do Paraná com Santa Catarina, quando você passar numa daquelas alfândegas de estadual, eles têm a de animais. Se você estiver levando ali dentro um frango, um vivo, né, um animal qualquer, eles não deixam você passar. Porque eles têm essa lei ali dentro, e eles têm esse cuidado e essa fiscalização. Então, Santa Catarina é um exemplo que nós devemos seguir também. Era isso que eu ia falar, que seja um exemplo, né, para os demais estados e que a gente possa também usar como exemplo mesmo, né? O melhor termo a ser usado é esse, como exemplo, que a gente possa usar como espelho, que a gente possa olhar, para que a gente possa traçar perfis muito parecidos para que a gente também cada vez mais tenha mais excelência. Breve intervalo, você que está nos assistindo, segura que daqui a pouco tem mais Agrodebate, não sai daí. O Agrodebate está de volta. Hoje já debatemos sobre o acordo União Europeia e Mercosul, que foi anunciado simbolicamente. Já demos nossa opinião por aqui, né? Eu e seu Denir Zancanaro Bianco, que está comigo hoje por aqui. Pode chegar, seu Bianco. E o assunto da vez agora são as medidas, né, para evitar a gripe aviária no país, e que o estado de Santa Catarina tem se demonstrado como um exemplo, né, para todo o Brasil. Quando se trata de medidas fitossanitárias, aliás, de biossegurança, como que o estado pode interferir dessa maneira? Será que é com medidas, que tipo de medidas que podem ser anunciadas, claro, além de orientação para o produtor? Existe algum tipo de medida de abono, ou até subsídio de alguma maneira? Como que o governo pode incentivar que essas medidas possam ser tomadas, seu Bianco? Jussão, o governo, pelo menos aqui do Mato Grosso, ele trabalha muito bem. Ele trabalha não num incentivo, mas numa fiscalização e com orientações. Quando, há um ano atrás, um ano e pouco, quando saiu a primeira notícia da gripe aviária, a BRF fez reuniões junto com o INDEA, junto com o pessoal todo. O pessoal do INDEA dobrou a fiscalização, dobrou a parte da fiscalização, não só em cima dos produtores, mas em cima da região toda. Então, hoje eles têm uma fiscalização muito grande, e eu acho que a única maneira de você proteger, de você evitar a gripe aviária na área comercial é essa biossegurança que é implantada. As empresas comerciais, principalmente de frango e de suínos, elas têm muita seguridade. Elas têm um programa que não deixam visitações, pessoas irem visitar aviários ou esses chiqueirões. Quando a gripe aviária entrou, a primeira notícia, José, a BRF, só para o pessoal de casa também entender um pouquinho melhor, cada granja dessas de aves que tem
4 aviários com 30 e poucos mil francos cada um, que dão 150 mil francos, 140 mil francos, existe um granjeiro, ele, a esposa e os filhos moram ali dentro, e esses granjeiros cuidam dia e noite desses aviários. Esses aviários eles estão todos cercados, não deixam animais nenhum circularem ali dentro. Essas pessoas, elas foram até proibidas de visitar amigos e parentes em outras regiões, se esses amigos ou parentes tivessem algum animal, alguma ave, aquelas aves, aquele frango que o amigo lá criava no terreiro lá. Se ele fosse lá, ele tinha que ficar em quarentena, ele tinha que ficar 40 dias sem voltar para o aviário, que é o emprego dele, que é sustento dele. Então eles estavam até proibidos de ir visitar, de repente, um próprio parente. Isso são, como é que eu vou te dizer, são temas, são ações para quê? Para dar essa segurança para que não cause um grande prejuízo para toda uma região e um país. E todas essas medidas, elas fazem com que o produto final ele encareça, né? Porque você vai ter que investir, você tem que investir em qualidade dentro do seu aviário, você tem que, se uma pessoa precisar entrar em quarentena, você vai precisar substituir aquela mão de obra por outra, ou seja, você vai ter um custo a mais. E o que bota em xeque essa mesma medida de biossegurança da Europa. Na Polônia, maior produtor de aves da União Europeia, só para você de casa ter noção, o vírus já levou ao abate de cerca de 1.800.000 aves. A França, que sofreu com perdas mais severas em 2022-23, mas foi poupada na temporada passada, reforçou as medidas de biossegurança em torno das granjas avícolas em meados de outubro, apenas citando um aumento no número de casos de gripe aviária em vários países vizinhos. E aí a gente vê que talvez é aquela velha história que a gente está falando, né? Eu nunca vou sair disso, porque acho aquele PL que a gente já debateu por aqui, inclusive da reciprocidade, tem que entrar em valia, porque existe um risco de uma pandemia, tá? Existe o risco, eu li inclusive aqui, especialistas trazem que como a doença pode ser transmitida para humanos e ela pode ser transmitida muito rapidamente, se tornar uma pandemia mundial. Já pensou? E nós não devemos ir na teoria de São Tomé, que só se acontecer, só para ver se eu acredito, mas nós devemos ter essa segurança, ter essa confiança de que não esperar que só, ou pensar sempre que só acontece com os outros. Eu vou ficar para semente, como é que é aquele ditado? Eu vou ficar para semente, não acontece comigo, se acontecer é só com o vizinho, se acontecer é só lá em Santa Catarina, não sei o quê. Nós também corremos esse risco. E se acontecer conosco, daí pode acontecer com o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro terá um imenso prejuízo e ninguém mesmo terá lucros com isso, porque essas aves, vão ter que matar as aves. Essas aves vão ser mortas, incineradas, não podem ser aproveitadas. Então, vamos, todos nós, quanto mais a gente cuidar disso, melhor será para todos. Muito bem falado, muito obrigado. Seu Bianco, mais uma vez, então, pela sua participação hoje por aqui. Sextou, um bom final de semana e obrigado pela colaboração. Muito obrigado, José, meu filho, que Deus te abençoe. E hoje sextou, vamos tomar uma cervejinha de noite, então? Vou pensar nisso, a barriga está muito grande. Estou querendo fazer um regime por aí, mas vamos ver. O convite é tentador, hein? Um abraço, obrigado. Valeu, bom final de semana. E você de casa, vai tomar cerveja, vai fazer o que no final de semana, hein? Que você aproveite muito, que Deus te abençoe, que na segunda-feira a gente esteja de volta por aqui debatendo muito mais sobre o agronegócio. Não se esqueça, o Agrodebate é de segunda a sexta, aqui na tela do canal AgroPlus, às 7 horas da noite. Boa semana e até segunda-feira.